para deixar aí os vídeos no YouTube, ok? Pronto, então começamos aqui a gravar. Eu estava aqui a referir sobre o domínio do broadcast. Veja só, um fato: quando a gente cria ou agrupa determinadas portas do nosso switch para uma VLAN, apenas essas portas, apenas computadores, né, conectados nessa porta aí, é que vão comunicar-se, ok? Os demais computadores que estão noutra VLAN não comunicam-se. Então nós simplesmente restringimos a comunicação entre os computadores, apesar de estarem eles conectados no mesmo equipamento. Então podemos fazer essa configuração, podemos desenvolver esse conceito aí usando aqui as nossas VLANs, ok? E acerca das VLANs, pessoal, nós temos dois tipos de porta que podemos configurar. O primeiro tipo são portas do tipo acesso e o segundo tipo são portas do tipo trunk. As portas de acesso geralmente são usadas para conectar os nossos nós, são usados para conectar os nossos dispositivos finais, digo, computadores, laptops, impressoras, telefones IP. Então nós restringimos aí essas portas aí, e são exatamente essas portas aí que são alocadas a uma determinada VLAN que é criada posteriormente, ok? Então as portas de acesso nós conectamos lá os nossos dispositivos finais, os nossos end devices, ok? E temos as portas trunk. As portas trunk têm uma característica peculiar, porque enquanto nós estamos a tentar, através das portas de acesso, restringir a comunicação entre os pontos, entre diferentes redes locais virtuais, as portas trunks permitem a passagem dessas nossas VLANs, ok? Todas as VLANs vão poder passar por essa nossa porta. É uma outra coisa em particular: em nossos equipamentos, nossos switches, nossos roteadores, já existe uma VLAN default, uma VLAN padrão. E essa VLAN é a VLAN 1, ok? É daí que nós não podemos criar, não podemos apagar uma VLAN com essa numeração. Nós podemos criar várias outras e deixar a VLAN 1 dispersa. E outra coisa, enquanto a gente não configurar o nosso equipamento, todas as portas do nosso switch vão pertencer por padrão, portanto, na VLAN 1. Então é uma VLAN que geralmente não é alterada. Então nós podemos tirar também todas as portas e agrupá-las numa outra VLAN e deixar a porta, ou melhor, a VLAN 1 sem nenhuma conexão, ok? Então vamos lá aqui, pessoal, começar a configurar os nossos equipamentos. Vamos montar primeiro o nosso laboratório aqui no Cisco Packet Tracer, que é para a gente entender melhor isso aí. Eu disse, hoje não vamos trabalhar aqui com switch, com routers, apenas vamos trabalhar aqui com os nossos switch. Então cliquem aí na aba dos switch, arrastem um switch para o ambiente de trabalho. Pode ser esse primeiro aí, não tem problemas, ok? Tenho aqui um switch, arrastei para o ambiente de trabalho. Vou criar outro switch, ou vou colocar outro switch nesse nosso ambiente de trabalho, ok? Dessa forma. E de seguida vou agrupar aqui computadores. Então vou colocar aqui deste lado, vou colocar dois computadores, vou colocar mais dois aqui, ok? Vamos criar apenas duas VLANs. Vou criar aqui, vou colocar aqui dois computadores deste lado, mais dois computadores, dessa forma, ok? Lembrando aqui que o Cisco Packet Tracer é o nosso simulador de rede, é o simulador mais famoso, okay? Utilizado aí no mundo para simular as nossas redes. E mais uma vez digo, nós podemos replicar essa topologia no ambiente real. Então você só faz aqui uns testes, depois pode passar essas configurações aqui para uma rede, né, pessoal.
E este aqui é o nosso switch, nem precisamos alterar aqui portanto as portas, ok? Podem verificar aí, temos um switch de 24 portas, ok? E este aqui em particular não tem, digamos, as portas Gigabit Ethernet. Todas essas portas aqui são Fast Ethernet, então são essas portas com as quais nós vamos trabalhar com elas, ok? E mais uma vez, permitam-me aqui, acho que o vídeo estancou. Vou voltar a apresentar o ecrã, ok? Voltarei aqui a apresentar o ecrã. Enfrentamos essas dificuldades, né? É importante vocês falarem aí, enquanto não aparecer nada, enquanto estiver congelado, falarem, né? Que é pra gente resolver logo. Conseguem ver o meu ecrã? Eu estou com o Cisco aberto aqui. Ok. Estou com o Cisco aberto. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, já montamos aqui o cenário, pessoal. E no entanto, nós vamos fazer agora as conexões. Lembrando que existe aqui uma pequena fragilidade que pode ser enfrentada em relação aos equipamentos. Eu quero conectar esses dois switches que aparecem aí. Eu acho que estamos a enfrentar novamente o problema do congelamento da tela. Ok. Alguém está a falar? Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Ou sou eu? Sabe que na sexta-feira não aconteceu isso aqui da tela congelar, mas nem uma vez congelou. Ok, pessoal. Estávamos aqui a enfrentar aqui um pequeno problema com o congelamento do vídeo. Mas isso é a nível mesmo do Google. É um bug do Google Meet. Ok. Mas vamos lá. Vamos apresentar aqui as conexões. Cliquem aí nas conexões. Para conectar os switches, nós vamos usar aí o cabo cruzado, ok? Tratando-se de dois equipamentos iguais, nós usamos aí um cabo cruzado. Então é só conectar. Eu vou conectar, portanto, o meu switch na porta Fast Ethernet 0/24, neste caso é a última porta, ok? Com o outro switch também vou conectar na mesma porta. Então vamos lá aqui padronizar um pouco as portas, ok? Vou padronizar aqui as portas. Acho que eu fiz aqui já a conexão e o vídeo não aparece aí. Estamos a enfrentar aqui graves problemas, né? Já com a conexão feita. Ok. Ok. Bem numa chave está a andar a clicar o que é. É esse aí mesmo. Ok. Acho que tentou melhorar um pouco aqui. É assim, pessoal, vamos agrupar aqui as nossas portas. Eu vou usar aqui, eu vou mapear neste momento
com estes com o meu bloco de notas aqui. Então eu vou falar aqui que este grupo de computadores aqui vai pertencer, vou colocar aqui a VLAN, vou supor aqui que seja VLAN estudantes, e as VLANs precisam ter um número, ok? Nós criamos aí números que vão identificar as nossas VLANs, ok? Então nós vamos colocar aqui essa VLAN sendo VLAN 10. Lembrando que nós não podemos usar aqui a VLAN 1 porque por padrão a VLAN 1 já vem pré-configurada aí no nosso equipamento. Desculpa, Albino, eu vou pedir que coloques no mudo o seu microfone, que é para não criar interferências. Muito obrigado, Albino. Vamos só informar aqui as portas, que é para não gerar confusão. As portas nós vamos agrupar para essa VLAN 10 10 portas. Então vou colocar aqui da Fast Ethernet, vou abreviar FA0/0 até FA0/10, vou colocar assim, ok? Apesar da gente ter aqui apenas dois computadores, vamos supor aqui que existem 10 computadores que estão conectados nessa ala aqui, e portanto nós vamos usar esses 10 computadores aí para pertencer a uma VLAN, que é a VLAN 10 aqui que estamos a criar, ok? Eu vou criar outro bloco aqui, eu vou falar que esta aqui vai ser a VLAN formadores, porque formadores geralmente usam os seus computadores para elaborar testes. Imagine só se o estudante consegue aí capturar os testes, praticamente já compromete todo o ensino, né? O estudante tem que receber o teste de uma forma surpresa. Então eu vou criar aqui uma VLAN que vai ser a VLAN de formadores, e o número que nós vamos atribuir, o identificador dessa VLAN aí será 20. E nós vamos agrupar essas VLANs aqui a partir da portas da porta Fast Ethernet 0/11 até Fast Ethernet 0, né, barra 20, ok? E as demais portas aí vão pertencer a VLAN 1, que é a VLAN default, ok? Tem aqui um pouco de zoom. Deste lado cá, pessoal, vamos fazer o mesmo. Eu coloquei aqui dois switches que é para nos permitir configurar inclusive as portas trunk, as portas que vão fazer aí o tráfego de todas as nossas VLANs. Então eu vou copiar aqui esse conteúdo e vou colocar aqui de novo. Vou falar que estas portas aqui desse outro switch também vai ter aí a VLAN 10, para ver essa comunicação entre esses dois domínios aqui, que praticamente serão os mesmos, por possuir aí, neste caso, o identificador da VLAN. Não estamos a dizer que esses dois domínios aqui, deste switch à esquerda e desse switch à direita, vão se comunicar, ok? E deste lado aqui vou colocar também a VLAN de formadores a se comunicar com outro grupo de computadores aqui do segundo switch. Então essa aqui vai ser a nossa topologia. Mapeei aqui também as nossas portas, ok? Vou fazer agora as conexões. Vou fazer aqui as conexões. E é importante vocês prestarem atenção aqui nas conexões que a gente vai fazendo, que é para não gerar aqui ou não gerar nenhuma ambiguidade. Lembrando aqui que esses computadores aqui que estão à minha esquerda, esses computadores vão se conectar em qualquer uma das portas que esteja entre a Fast Ethernet 0/1, okay? Lembrando aqui que os switches não tem Fast Ethernet 0/0, começa de /1, então vou fazer aqui uma retificação, ok? Das portas vai ser Fast Ethernet 0/1 até 10, dessa forma. Então nós vamos colocar aqui as nossas conexões nesses dois primeiros computadores aí, entre as portas 0/1 até 10, dessa forma. Então, começando aqui a fazer as conexões, vamos prestar todos atenção.
Vou conectar através do cabo direto, straight Cooper. Então vou colocar aqui no computador na face Ethernet 0 e no switch eu posso conectar em qualquer porta, perdão, entre face Ethernet 0 barra 1 a 10. Qualquer porta mesmo vocês podem fazer aí a conexão, porque nós vamos agrupar essas portas aí e pertencerem à mesma VLAN, ok? Então eu conectei aí em duas portas, porta 1 e 5, é de exemplo. Vocês podem conectar também nesse intervalo de 1 a 10 nesse switch. Vamos fazer a conexão desses dois computadores que estão no grupo dos formadores no primeiro switch, na face Ethernet, que varia entre 11 a 20, ok? Porque nós vamos agrupar. É importante vocês colocarem essas conexões aí do jeito como eu coloco aqui. Por exemplo, vou conectar aqui na face Ethernet 0 barra 13, o primeiro computador da VLAN de formadores, e no o segundo computador posso conectar aqui na face Ethernet 0 barra 16, ok? Então agrupo dessa forma aqui. Eu sei que está uma confusão aí, mas as labels já aparecem aí no nosso switch, as conexões que eu fiz. A conexão que vai de switch para switch eu fiz através da Fast Ethernet 0 barra 24. Então é o que vocês vão fazer aí. Vou fazer o mesmo deste lado. Vou primeiro fazer a conexão aqui dos PCs dos estudantes. Vou conectar no PC na Fast Ethernet 0 e no switch qualquer porta entre 0 barra 1 até 0 barra 10. Então vou fazer aqui, vou fazer a conexão na Fast Ethernet 0 barra 5, por exemplo. E vou fazer aqui a conexão também na Fast Ethernet 0 barra 7 para os computadores que estão na VLAN, que estarão, perdão, na VLAN de estudante. Vou nessa mesma sequência colocar aqui os computadores na ala dos formadores. Eu vou colocar em qualquer porta no intervalo de face Ethernet 0 barra 10 a face Ethernet 0 barra 20. Então posso conectar aqui em 11 e o outro computador aí vou conectar na face Ethernet 0 barra 14 ou 15, 14. Coloco aí em 14. Correto? Espero aí que tenham acompanhado essas conexões. Todo mundo fez aqui já as conexões? Perfeito, perfeito. Então, só vou colocar aqui uma etiqueta que é para dar indicação que estamos a configurar aqui estamos a configurar aqui as VLAN. Então vou colocar aqui VLANs, ok? Que são Virtual Local Area Network. E aqui eu vou identificar essa porta aqui como porta trunk, porque nós vamos configurar aqui a porta trunk. Então vou colocar aqui trunk. Ou podemos ter aí a designação de tronco, ok? Essa porta aí ainda pode se chamar tronco. E é usada para conectar aqui os dois switches, porque precisamos permitir a passagem de diferentes VLANs através dessa porta aqui. E as demais portas que conectam aqui os nossos dispositivos, os computadores neste caso, são portas do tipo acesso, ok? E em que se reflete esse cenário aqui, pessoal? Deixa só explicar um pouco aqui o nosso cenário. Estamos aqui a supor que estamos num edifício no qual temos, digamos, dois pisos, ok? Então nesses pisos aí nós temos tanto estudantes também e também temos os formadores, ok? Temos também no segundo piso estudantes e formadores. Então para que não haja comunicação entre esses dois setores, entre essas duas áreas aí, nós configuramos aí pequenos domínios de broadcast através aqui das nossas VLANs, ok? Então basicamente esse cenário aqui nós montamos é esse aí que eu acabo de explicar aqui. E de preferência podemos aqui montar um computador de configuração
que é para simular um pouco o ambiente real. Ok, vamos simular aqui o ambiente real montando um computador de configuração, de modo que a gente possa aqui configurar. Pode ser um laptop ou mesmo um desktop, não tem problema. Lembrando aqui, pessoal, que por mais que a gente esteja aqui a montar um laptop de configuração, esses mesmos computadores que estão conectados nos switches podem também servir de equipamentos de configuração, conectando ele direto ao switch a partir da porta console. Então eu cliquei aqui no cabo console, cliquei no meu laptop de configuração, vou selecionar aqui a porta RS232 e vou fazer aqui a conexão com o meu switch que está à esquerda através da porta console. Aqui assim. Então fiz aí essa conexão. Vamos clicar no laptop de configuração. Aí nem precisamos atribuir endereço IP. Vamos para o desktop, aba desktop. Acho que voltou aqui a congelar. Não aparece. Permitam-me. Não percebi? Não tá, a nossa. Oh. Isso é um problema. Um grave problema. Mas naquele dia, na sexta-feira, tava tudo bem, sabe? Ok, pessoal, clicamos aí no laptop de configuração. Vamos para o Command Prompt, ou melhor, para Terminal, ok? Nessa janela que está aberta aí, nós não precisamos alterar nada, é só clicar aí em OK e nós conseguimos aqui aceder ao nosso switch, ok? Como sempre, nós vamos fazer aqui pequenas configurações de atribuição de nome, ok, ao nosso equipamento. Estamos aqui no prompt do modo usuário, então para sair dele nós digitamos aqui o comando enable, ok? Entramos aqui no modo exec privilegiado, uma vez que nós pretendemos configurar o nosso equipamento. Geralmente nós digitamos aqui o comando configure terminal, ok? Vou colocar aqui um configure terminal, ok? Voltou aí a congelar. Vamos a enfrentar problemas aqui, pessoal, perdoem-nos. Ok, coloquei aí configure terminal, depois vou digitar um enter, clicar aqui um enter e entro no modo de configuração global, e a partir desse momento eu posso alterar o nome com o comando hostname. Posso colocar aqui sw underscore piso 1, ok? Nesse cenário que eu descrevi aí há pouco tempo. Então é só colocar aí SW, que é a designação de switch, underscore. Veja só, eu não coloquei espaço aí, eu coloquei underscore. O hífen também pode servir, ok? Só colocar aí um hífen, depois escreve aí o piso 1. Enter. Então veja só que ele alterou aqui o nome do nosso equipamento, okay? Então em primeiro lugar, nós podemos simplesmente criar aqui as nossas VLANs. Antes mesmo de agrupar as portas das respectivas VLANs, nós precisamos criar essas VLANs. E para criar VLAN é bem simples, é só colocar aí o termo VLAN espaço o número. Por exemplo, temos aqui a VLAN 10 pertencendo a estudantes. Então se escrever aí VLAN espaço o número que identifica essa nossa VLAN, que vai ser 10. Então, colocar Enter e a VLAN foi criada, mas nós precisamos a partir desse momento atribuir um nome. Veja só
que já saímos do modo de configuração global e entramos numa configuração específica, que é a configuração de VLANs. Então vamos colocar aqui um nome. O comando é bem simples também, é intuitivo. Eu gosto muito do Cisco porque os comandos são muito mais próximos à linguagem humana, ok? Então é só colocar aqui o termo name e vamos colocar o nome dessa nossa VLAN, que vai ser estudante, dessa forma. Enter. Então já foi criada aí a VLAN 10 com o nome estudante. Agora vamos criar a outra VLAN, que vai ser a VLAN 20 com o nome formadores. Então vou primeiro sair do modo de configuração de VLAN e entro no modo de configuração global. E é aqui onde eu vou criar a VLAN 20. Então vou escrever aqui VLAN 20, Enter, e vou atribuir aqui, portanto, o nome de formadores. Então vou colocar aqui name formadores. Ok, coloco aí nome formadores, Enter. Então, criadas aqui as duas VLANs, acho que congelou novamente a tela aí, mas espero que estejam aí a me acompanhar, pessoal, né? É um processo bem simples, do mesmo jeito aqui que nós configuramos a primeira VLAN, que é a VLAN 10, que aparece aí na vossa tela, é a mesma forma que nós configuramos aqui ou criamos a VLAN 20. Então criamos aqui duas VLANs. Depois disso é só escrever aí exit. Depois de criar as duas VLANs, vou voltar aqui a partilhar a minha tela. Se eu partilhasse só a tela específica de Cisco, o que vai acontecer? Ok. Window. Não vai aparecer a parte dos comandos. Acho que não vai aparecer. Não aparece. Tá mal. Para apresentar ecrã inteiro, share. Aqui acho que não. Não entra. É ultra fino esse computador. Então, basicamente o que a gente fez aqui é isso aqui, né? Criamos aqui a VLAN 10 com o nome estudante, criamos aqui a VLAN 20 com o nome formadores, ok? Então podemos consultar essa nossa VLAN na tabela de VLANs, ok? Nós podemos consultar se realmente foram criadas essas VLANs. Uma vez que nós estamos aqui no modo de configuração global e os comandos show em geral aparecem ou são executados no modo exec privilegiado, nós vamos acrescentar aqui o termo do. Vamos colocar aqui um do show VLAN, ok? Do show VLAN, depois um enter. Então nós podemos ver aqui na nossa visualização, né, que já foram criadas as duas VLANs, que é a VLAN 10 estudante e a VLAN 20, que é de formadores, ok? Só que, como eu disse, geralmente os switches, os equipamentos em si, vêm com uma VLAN padrão 1, e ainda vem escrever aqui name default, e todas as portas do nosso equipamento pertencem a essa VLAN, correto? Então, uma vez que nós ainda não atribuímos as portas a essas duas VLANs que criadas aqui, as portas não aparecem aí associadas. Então, nós já falamos aí que vamos agrupar 10 portas do nosso switch para a VLAN 10 e vamos agrupar 10 portas para a VLAN 20, que é de formadores, que vai partir aí de 11 até
vai partir aí de 11 até 20, ok? Então nós podemos começar aqui a agrupar essas nossas portas aí, ok? Vou clicar aqui Enter ou simplesmente espaço para voltar aqui diretamente no modo de configuração. E qual é a sequência aqui de configuração disso, pessoal? Em primeiro lugar, nós precisamos chamar essas portas, ok? Então eu vou digitar aqui o comando interface, colocar aqui minúsculo, interface fast ethernet, interface fast ethernet 0/1 em primeiro lugar, ok? Colocar aqui interface fast ethernet 0/1, vou clicar enter, chamei a primeira interface e vou ditar aqui o modo de operação. Lembrem-se, as portas não podem ser configuradas como portas de acesso, as que são conectadas aos nossos equipamentos finais, e podem também ser configurados como trunk para conectar diferentes switches, diferentes equipamentos, ok? Para trafegar, na verdade, o objetivo da porta trunk é trafegar todas as VLANs através dela. Então nós podemos digitar aqui o comando para poder associar essas portas aí para serem do tipo acesso com o comando switch port, ok? Switch port é um termo, vem tudo junto, mode access, lembrando aqui que o termo access tem um duplo C e o duplo D, como aparece aí na minha tela, ok? Então é só colocar aí switch port mode access em primeiro lugar, tempo de atuação, e depois vamos colocar aqui o comando para poder associar essa nossa porta aí à VLAN 10 que foi criada anteriormente. Então é só colocar aqui o comando switch port access. Atenção, esse access aqui não é tipo dessa, não estão a dizer que esta porta aqui deve aceder a VLAN 10 dessa forma. Switch port access VLAN 10. O primeiro comando é para ditar o tipo de operação, o segundo comando é para associar essa porta aqui a VLAN 10. Então pronto, nós colocamos aí, neste caso, o comando, nesse caso, a nossa primeira porta associada a VLAN 10. Okay? Vou ocultar aqui um pouco a topologia, só exibir a janela aqui da linha de comando, okay? Vou exibir apenas a janela da linha de comando para ver talvez se conseguimos aí emitir o sinal, okay? Espero que esteja aí a aparecer perfeitamente a nossa janela aí de configuração. Mas veja só, pessoal, nós temos que agrupamos 10 portas, ok? Para pertencerem à VLAN 10. Imagine só ter que escrever linha por linha ou chamar porta por porta para poder aceder a essa nossa VLAN. Okay? Isso seria muito dispendioso. Existe aqui um comando específico que faz com que a gente chame um grupo de portas em simultâneo e fazer com que elas pertençam à VLAN 10. Aqui seria muito amassada se a gente digitasse interface fastnet 0/2, depois switch port mode access e de seguida colocar aqui switch port access VLAN 10. Isso aí seria bastante dispendioso, levaríamos muito tempo. Então o que é que nós vamos fazer? Uma vez que a porta 1 fastnet 0/1 já pertence a VLAN 10, nós vamos começar a chamar a partir de 2 até 10 e todas elas em simultâneo. Então vamos colocar aqui interface e o termo mágico que é acrescentado aqui é esse range, ok? Range, intervalo, margem, nós colocamos assim e vamos colocar aqui fast ethernet 0/2, uma vez que já chamamos, já configuramos ela, e vamos colocar aqui um hífen, vamos colocar 10 dessa forma. Interface range fast ethernet 0/2 hífen 10. Então assim nós estamos a garantir que
todas as portas nesse intervalo aqui sejam chamadas em simultâneo. Então vou clicar aqui um Enter. Chamei todas as portas agora. Ok? Depois disso, vou editar aqui o modo de operação com o comando switch port mode access. Está a dizer que essas portas aqui devem ser do tipo acesso. Então eu vou colocar aqui switch port mode access. Lembrando aqui que o access é escrito aí em letras, ou melhor, é escrito com duplo C e duplo S. Duplo C e duplo S. Albino Machava, por favor. Não sei se eu estou errado ou é assim que se configura, mas nós entramos primeiro na porta face internet Uhum. 0/1, não é isso? Exato. E, e depois o programa rodou, colocou o if ali. Uhum. E dentro da face internet 1 parece que estamos a colocar o outro código. Não tínhamos que sair, ou tem que ser assim. Não, ali nós entramos na porta, né? Que nós queremos Sim, configurar. Estamos a dizer que dentro daquela porta aí precisa correr o modo de operação do tipo acesso e de seguida colocamos aí que essa mesma porta deve aceder a VLAN 10. 10. Exato. Agora, vem aí o config if, foi uma falha minha, mas também é aceitável. Ainda pode se chamar as portas nesse modo aqui, ok? Ok, está certo. Tá certo? Ok. Eu costumo dar aqui o ES, também é uma questão de hábito, eu tenho configurado muito VLANs, então acabo mesmo esquecendo de colocar aí o exit para voltar no modo de configuração global e chamar esse outro grupo de portas, ok? Mas também esse método é funcional. Obrigado pela observação, Albin. Tá bom. Ok, obrigado. Então eu vou colocar aqui o modo de operação que é do tipo acesso, ok? Access. E vou falar aqui que essas portas aqui precisam pertencer a VLAN 10. Então vou colocar aqui switch port access VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Enter. Já está. Essas portas aqui também de 2 a 10 já pertencem aí à nossa VLAN 10. Vou escrever aqui um exit, ok, para sair neste caso do modo de configuração de interface. Voltamos para o modo de configuração global e vamos agrupar um outro conjunto de portas que é de 11 até 20 a pertencerem aí a VLAN de formadores. Então vou colocar aqui interface range, lembrando que para agrupar portas nós colocamos aqui o termo range. Vou colocar aqui Fast Ethernet. E olha só, pessoal, nós podemos abreviar o Fast Ethernet com o comando FA apenas. Ok? Só colocar aí um FA. Colocamos aí 0/11 hífen 20. Ok? Interface Range FA 0/11 hífen 20. Enter. Chamamos o grupo de portas. Abreviamos aí o comando Fast Ethernet. É longo. Vamos ditar aqui o modo de operação, que é através de switch port mode access, switch port mode access, enter. E depois vamos falar aqui que essas portas precisam pertencer a VLAN 20. Então o comando é switch port access VLAN 20, que é a VLAN neste caso pertencente aos formadores. Vamos dar aqui um exit. Existe uma outra porta que está conectada a outro switch e essa porta aí tem um modo de operação diferente, que é neste caso a porta do tipo trunk. Então nós precisamos configurar e atribuir esse modo a ela, ok? E permitir que todas as VLANs desse nosso switch passem por essa porta aí.
Então nós vamos colocar aqui para o chamado da nossa interface, ok? Interface. Vamos abreviar o FA, o Fast Ethernet 0/24. Lembram-se? Nós conectamos a porta que liga a outro switch através da porta Fast Ethernet 0/24. Então vocês podem colocar aí interface FA 0/24, Enter, e de seguida vamos atribuir aqui o modo de operação, que é através do comando switch port mode trunk. Switch port mode trunk, Enter. É só que ele já marca aqui que essa porta aí mudou de estado. Quando a gente muda aí o modo de atuação da porta para trunk, ele primeiro desliga-se e depois ligamos, liga-se de forma automática. Então ele precisa dar aí essas duas mensagens, no qual a primeira dá a indicação de que a porta está administrativamente desligada, e o segundo comando dá a indicação de que a porta voltou a estar ligada, ok? E logo de seguida nós precisamos permitir que todas essas VLANs, estamos a nos precaver naquele caso de não haver o tráfego das duas VLANs em simultâneo através dessa porta aí. Então nós vamos colocar aqui o comando switch port trunk, ok? Allowed significa permitir. Então vamos colocar aqui allowed VLAN all, ok? Esse é o comando. Estamos a dizer que através dessa porta trunk, a porta 24, devem passar todas as VLANs, incluindo a VLAN padrão, que é a VLAN, neste caso 1, ok? Atenção, isto que vem aqui não é 11, é LL, o termo em inglês para todos, ok? Então temos aí switch port trunk allowed VLAN all. Então agora sim nós estamos a permitir que todas as VLANs passem por essa porta, ok? Depois disso podemos marcar aqui o comando end para finalizar, enter, e vamos gravar as nossas configurações com o comando write memory, enter. Só escrever aí o comando write memory e depois um enter, já está. Agora nós podemos consultar novamente essas nossas VLANs executando aqui o comando. Lembrando aqui que estamos no modo exec privilegiado, então podemos colocar logo o comando show VLAN, enter. É só colocar aí o comando show VLAN. Se não estiverem nesse modo, é claro que vocês devem acrescentar aí o termo do antes de mais nada. Então seria do show VLAN, enter. Então conseguem ver agora que a VLAN 10 com o nome estudante tem aqui agrupadas 10 portas da Fast Ethernet 0/1 até a Fast Ethernet 0/10, e a VLAN formadores aqui conseguimos ver também que tem agrupado aí as portas Fast Ethernet 0/11 até 20, ok? Então temos aí já as VLANs configuradas. Vamos fazer testes depois de configurarmos a outra lateral, que a configuração vai ser basicamente a mesma, não vai mudar em absolutamente nada, ok? Então vou fechar aqui a janela, e vou partilhar agora a janela do nosso Cisco aqui, ok? Então vou desconectar este cabo aqui, o cabo console do switch que está à minha esquerda. Vou conectar aqui o cabo console na porta console do switch à direita, ok? Então fiz aí a conexão, os dois pontos. Então volto aqui a clicar no meu laptop de configuração. Então vou clicar aí, vai me abrir aqui a janela. Agora vou passar a exibir essa janela aí na vossa tela. Acho que
exibindo janela por janela, sai mais em conta. Ok? Vamos agora para essa aba terminal, só clicar aí em terminal e depois ok, terminal e ok. Então ele vai exibir aí, portanto, essas mensagens aí que são geralmente da responsabilidade da memória ROM do nosso roteador. Então aqui estamos no modo exeg privilegiado, ou melhor, exeg usuário. Então para entrar no modo exeg privilegiado nós digitamos aqui o comando enable. Depois entramos no modo de configuração global, digitando aí o comando configure terminal. Ok. E vamos mudar o nome do nosso equipamento para host name. Vamos colocar aqui sw underscore, colocar aqui underscore piso 2. Nós temos aí o piso 1 à esquerda, agora estamos a configurar o piso 2, que é o switch que está à nossa direita. Ok? Vou começar aqui criando novamente as VLANs. Vou colocar aqui VLAN 10, okay? Para que as VLANs comuniquem é preciso colocar... Sim, por favor. Alô? Consigo ouvir? Geraldo, por favor. Então já criei aqui a VLAN 10. Vou atribuir o nome, vai ser name estudante. Ok, colocar aqui name estudante. Enter. Não que seja imperioso, né, colocar o mesmo nome, não que seja imperioso, mas só por questões didáticas mesmo nós podemos colocar aí o mesmo nome. Okay? Mas o número, para que haja comunicação entre as VLANs, o número identificador da nossa VLAN precisa ser o mesmo. Então vou dar aqui um exit, enter. Vou criar a segunda VLAN, que é a VLAN 20, enter. E vou dar aqui um nome, name formadores, enter. Vou dar aqui exit para sair do modo de configuração de VLAN, dessa forma, ok? E logo de seguida podemos começar a chamar as portas. Vou chamar em grupo mesmo, com o comando interface fa, ou melhor, range primeiro, para chamar o grupo de portas. Interface range fa0 barra 1 hífen 10, enter. Ok? Interface range fa0 barra 1 hífen 10, estamos a chamar um grupo de portas. Vamos informar aqui o modo de atuação dessas portas com o comando switch port mode access, enter. E vamos agora falar que essas portas aí devem pertencer à VLAN 10. Então vamos colocar aqui interface, melhor, não interface, tem que ser switch port. Eu só estou aqui a gerar confusão. Tem que ser switch port access VLAN 10, que é a primeira VLAN de estudantes. Vou escrever aqui exit, depois um enter, e vou chamar um outro grupo de portas com o comando interface range fa0
barra 11 hífen 20 enter, ok? E agora vou editar aqui o modo de atuação dessas portas com o comando switch port mode access enter. E por fim vou falar que essas portas aqui precisam pertencer a VLAN 20. Então vou escrever aqui switch port access VLAN 20 enter, ok? Nessa aqui a configuração de VLAN é bem simples, 3 comandos apenas nós já conseguimos fazer com que um grupo de portas pertença a uma determinada VLAN. Depois disso vamos criar aqui um exit para voltar ao modo de configuração global, ok? Só escrever aí o exit e depois vamos chamar aquela porta 24, ok? Interface FA0/24 enter. E vamos falar aqui que esta porta aqui tem que ser tipo trunk. Então vamos colocar aqui switch port mode trunk enter, ok? E finalmente vamos falar que essas VLANs aqui, todas elas precisam estar permitidas a atravessar essa porta trunk. Então vamos colocar aqui switch port trunk, ok? Vamos colocar aqui allowed para permitir todas as VLANs. Colocamos aí VLAN all enter. Switch port trunk allowed VLAN all. Colocamos aí esse comando e já está. Vamos finalizar as configurações com o comando end enter de novo e vamos gravar as nossas configurações com o comando write. Beleza? O Geraldo estava aqui com uma dúvida, ele retornou a chamada. Geraldo, pode falar agora? Geraldo? Já está ultrapassado? Eu que tenho problemas de conexão. Ah, ok. Alô? Consigo ouvir. Isso já está ultrapassado. Eu aqui estou a explicar que tenho problemas de conexão. Tá bom, Geraldo. Tudo Eu bem. consigo ouvir claramente. Ok. Pronto. Então, terminamos aqui a configuração da VLAN no segundo switch. Podemos fazer aqui uma breve consulta com o comando show VLAN. É só, eu estou no modo exeg privilegiado. Então eu vou colocar aqui o comando show VLAN. Eu vou poder ver aqui que nesse outro switch foram criados, portanto, foram criadas duas VLANs com portas aqui agrupadas, ok? De 1 a 10 pertencendo a VLAN 10 e de 11 a 20 pertencendo aí a VLAN 20, correto? Então, terminado aqui a configuração, nós vamos agora, o próximo passo é a atribuição de endereço IP aos nossos hosts. Nós não colocamos aqui um endereço IP, uma faixa de endereço IP, mas vamos usar a mesma faixa que é para fazer esses testes aí. Vou fechar aqui a janela e vou partilhar a nova. Vou partilhar convosco o meu ecrã. E a partir desse momento eu vou atribuir aqui os endereços IPs para esses nossos hosts, partindo aqui desses computadores mais à esquerda, pertencendo aqui à VLAN 10. Então eu vou clicar aí na janela do computador, vou para desktop, depois em IP configuration, ok? Lembrando aqui, cliquei no computador, apareceu aqui essa janela, vou para desktop, a aba desktop e depois em IP configuration,
Vou colocar aqui nessa primeira janela, nesse primeiro computador, o endereço IP 192.168.1, vou colocar aqui 10, vou colocar assim, 1.1.10, e vou clicar aqui no campo da máscara de subred, e ele vai me gerar aí a máscara de subred de forma automática. Permitam-me até copiar esse endereço IP aqui. Eu só vou alterar o último octeto, né, passando aí de PCs. Podem fazer o mesmo aí para que a gente seja rápido. Só copiar esse endereço IP e vamos fechar aqui essas janelas. Vou clicar no segundo computador, vou para desktop e em IP configuration. Aqui vou colar aquele endereço IP, mudando apenas o último octeto para 11. A máscara de rede aí vai ser gerada de forma automática, ok? Nós não precisamos colocar hoje o nosso gateway porque não há intervenção aqui de um roteador. Então nós não precisamos aí colocar o gateway. Colocaríamos aqui o endereço de gateway se por acaso houvesse aí um roteador. Sim, deal? Desculpa, Matheus. Hum. Eu fiquei atrás quando estávamos a atribuir o endereço IP para o primeiro computador. Era Ah. 192.168. Ponto 1.10, correto? E para esse segundo aqui vai ser ponto 11, o último octeto. A máscara de rede é gerada aí consoante a classe do nosso endereço IP, que é aí a classe C. Okay? Depois disso, podemos fechar aqui essa janela do computador. Vamos agora para a rede dos formadores, a VLAN dos formadores. Veja só, perceba uma coisa, que o endereço IP vai ser o mesmo, basicamente a mesma faixa de endereços IPs, porém o nosso as nossas VLANs não vão permitir com que essas duas redes aqui se comuniquem, ok? Então eu vou colocar aqui um Ctrl V, vou mudar aqui a faixa do último octeto de 10 para 12, e a máscara de rede aqui vai ser gerada de forma automática, ok? Hoje o Mário chegou tarde. Tava online. Engarrafamento. Ok, seja bem-vindo. Ok. Pronto. Aqui atribuiu para o segundo, para o primeiro PC da rede da VLAN de formadores, 192.168.1.12. Vou fechar e vou atribuir para o outro lado aqui, o outro computador da rede da VLAN dos formadores, IP configuration, e vou mudar aqui o último octeto para 13. Ok, mudei para 13. Subnet mask é aí gerada de forma automática, ok? Então vamos atribuindo os nossos endereços IPs nessa sequência aqui, ok? Posso atribuir não em ordem de configuração das nossas VLANs, da colocação dos computadores. Eu posso nesse computador aqui da VLAN dos formadores do segundo switch, colocar aqui o endereço IP, o próximo endereço IP neste caso, que vai ser 14. Vou mudar aqui o último octeto para 14. Aqui vem a máscara de rede. Vou fechar. Vou atribuir para o outro computador da mesma VLAN, desktop, IP configuration. Eu vou colocar aqui. Este aqui vai ter a terminologia 15. Right? E a máscara de rede aí é gerada de forma automática. Ok? Vamos fazer o mesmo para os computadores aqui os computadores mais à direita, que é da VLAN de estudantes, no segundo switch, desktop, IP configuration. Ok? Vou colocar aqui, terminamos em 15, posso colocar aqui 16,
e a máscara de rede gerada de forma automática. E finalmente o último computador aqui, o computador 7, desktop IP configuration. Vou colocar aqui 17, máscara de rede gerada de forma automática, e vou fechar. E a partir desse momento vou começar a fazer os testes de comunicação, ok? Vou fazer os testes de comunicação. Vou fazer aqui primeiro testes para computadores que estão em diferentes VLANs. Este grupo aqui de computadores não podem de jeito nenhum comunicar-se com essa aqui por estarem em domínios de broadcast diferentes, ok? Porém, este grupo aqui de computadores, este aqui que está mais à direita, deve comunicar-se com este aqui por pertencerem à mesma VLAN, sendo que estão na mesma VLAN, nós estamos a considerar aí que existe aí o mesmo domínio de broadcast relativamente a essas nossas duas subredes. Então eu vou colocar aqui, vou usar aqui as mensagens no formato PDU, aqui esse envelope que aparece aí mais à direita na minha versão. Vou colocar aqui no primeiro computador, ok? Coloco aqui no primeiro computador. Tá meio lento. Ok, vou mudar aqui a abordagem. Vou apenas projetar esse ecrã. Vou projetar o ecrã aqui, que é do Windows, do Cisco, para ver se sai um pouco mais rápido. Então eu estava aqui a dizer que podemos usar essas mensagens aqui em PDU. Eu vou clicar neste primeiro computador cá, ok? Este computador aqui, clico nele com a mensagem de PDU e clico num dos computadores que está na rede ou na VLAN 20 dos formadores. É um ping ou é um teste de comunicação entre o computador que está na VLAN 10, que é a VLAN de estudantes, e a VLAN 20, que é a VLAN dos formadores. Clicar aí, ok? E ele exibe aqui uma mensagem clara que diz que o pacote falhou. Logicamente esse é o nosso intuito, fazer com que essas duas redes não comuniquem-se, ok? Vou fazer novamente o teste do computador da VLAN de estudantes para um computador da VLAN dos docentes ou formadores. Ele também falhou. Agora, o que aconteceria se eu enviasse de uma VLAN para outra, sendo que pertencem ou são em dois switches diferentes? Eu vou colocar aqui a mensagem PDU no primeiro computador, né? Vou para o primeiro computador e depois vou colocar aqui para o outro computador que está no outro switch, mas pertencendo aqui à VLAN 10. Então é só. Em outras palavras, eu estou a fazer aqui a comunicação entre este computador aqui, ok, e o outro computador mais ou menos na mesma posição. Infelizmente não vai aparecer aí. É o computador que está mais à esquerda da nossa topologia. Então eu vou colocar aqui a mensagem e ele precisa me dar aqui um relatório de successful, ok? Eles pertencem ao mesmo domínio broadcast. O nosso pacote passou por essa porta trunk até chegar ao destino, e por se tratarem da mesma VLAN, eles garantem a comunicação. Vou fazer o mesmo teste entre as VLANs dos formadores. Vou clicar aqui neste computador com outro computador, ok? E ele envia aqui mensagem com sucesso, ok? Então nós garantimos aqui a comunicação entre as diferentes VLANs, ok? Mário pede aqui, ok? Vou disponibilizar sim o vídeo, ok? Pronto, vou disponibilizar o vídeo sim no YouTube, se tudo correr certo ainda hoje mesmo, tá? Ok? Albino levantou a mão, por favor.
Sim, então, nós ficamos com três portas que ficaram em desuso, não estão contidas nas VLANs. Exato. O que vai acontecer com essas portas aí? Essas portas aqui podem não ser usadas. Se a gente vai fazer aí a conexão nessas três portas, significa que esse grupo de portas aí vai se comunicar, porque todas elas pertencem à mesma VLAN. Estamos juntos? Ah, E também permitimos que todas as VLANs, sem exclusão de nenhuma, permitimos que todas as VLANs passassem pela porta tronco, a porta trunk. Então estarão em uso quando a gente conectar aí os nossos computadores, ok? e acerca do canal trunk, Uhum. e se não configurarmos essa porta como trunk, não Simples, há de haver como. exato. Simplesmente não haverá comunicação entre VLANs que estão em diferentes switches, ok? Ah, ok, tá bom. A porta trunk, lembrando, permite o tráfego de todas as VLANs, Ok. ok? Isso significa, pelos nomes que nós demos a cada VLAN, temos VLAN 10 de 0 a 10 lá, e do outro lado temos de 0 a 10. Os nomes devem ser idênticos. Se os nomes forem diferentes, Não, não vai haver comunicação. os nomes, os nomes podem ser diferentes. Os números é que não, porque nós estamos a dizer que estamos a identificar as VLANs usando aqueles números, ok? Os nomes, tu podias colocar aí, por exemplo, nome estudantes piso 1. Depois no segundo switch ia colocar o nome da VLAN, estudantes piso 2. Isso não interfere na comunicação. O que interfere realmente é apenas As portas, o número da VLAN, na verdade. o número da VLAN. Exatamente. Ok, está bem. Tá certo. Ok. Mais alguém tem aí uma dúvida? Mais alguém com alguma